Bom, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a essa live da Bariátrica, o Instituto de Obesidade e Cirurgia, que está localizado em Belo Horizonte, né? Aqui no edifício Life Center, onde hoje a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho com vários especialistas aqui da bariátrica e falar um pouquinho sobre essa ansiedade em função da pandemia e exatamente esclarecer as dúvidas que a gente possa deixar que nossos pacientes fiquem mais tranquilos com toda essa questão do Covid-19. Eu vou mostrar um pouquinho, para quem não conhece, eu sei que muitos de vocês conhecem a clínica, vou mostrar um pouquinho o Instituto, como que a gente está hoje situado em Belo Horizonte. O Instituto ele é formado por cerca de 18 especialistas das diversas áreas envolvendo a cirurgia bariátrica. Nós temos hoje, vamos ter a oportunidade de conversar com nutrologia infantil, Dr. Flávio Capanema, que cuida dos filhos dos nossos pacientes, exatamente, a gente sabe que hoje a obesidade infantil é uma realidade, né? Vai falar um pouquinho sobre essa questão da quarentena, as crianças em casa. E vocês podem ir mandando as suas perguntas. O Instituto, como eu disse a vocês, ele é uma área de cerca de 300 metros quadrados, e essa área, ela é uma área bastante ampla aqui dentro do Life Center. Então nós temos um espaço bastante seguro para vocês virem aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre como que a gente tem feito os atendimentos já estão abertos. E aqui é mais ou menos a distribuição da equipe multidisciplinar. Então nós temos os consultórios onde são feitos as avaliações, aqui no caso, aqui a psicologia, a equipe multidisciplinar. Então nós temos todo o espaço já preparado para receber vocês. Os atendimentos com as nossas secretárias estão sendo realizados, obviamente, né, segundo as recomendações da Secretaria de Saúde. Nós fazemos os atendimentos com as máscaras, então as nossas secretárias usam máscaras e pedimos a vocês que ao virem também venham com a máscara e de preferência com no máximo um acompanhante, tá certo? Então são áreas bastante amplas que nós temos aqui para receber vocês e a gente vai falar um pouquinho mais sobre alguns pontos. Quero que vocês enviem já as perguntas para que a gente possa já estar anotando as perguntas. Aqui nós temos mais outros consultórios, nós temos uma sala de bioimpedância. Então todos os consultórios já estão preparados para pacientes específicos de obesidade. E vamos falar também um pouquinho, não vai ser o tema hoje, mas gostaríamos, uma pena que não dá muito tempo, mas a gente gostaria muito de falar também sobre a cirurgia reparadora. Nós temos 3 cirurgiões plásticos que atendem aqui na clínica e esses cirurgiões plásticos estão todos muito bem preparados para atender vocês, tá? Então a questão da cirurgia plástica não vai dar muito tempo para a gente falar hoje, mas já deixo de momento que as cirurgias já estão sendo realizadas, as cirurgias plásticas. Obviamente é um procedimento que talvez não esteja tão assim familiarizado muitos de vocês em termos de Covid-19, em relação das sociedades ainda estarem restringindo um pouco os procedimentos plásticos. Mas nós acreditamos que em pouco tempo já voltaremos aí já com carga total para fazer as cirurgias plásticas. Então vamos apresentar então as pessoas. Hoje eu estou aqui então com o Dr. Roberto Cabeças, que é o nosso presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, capítulo Minas Gerais. O Rodrigo Nancran também vai estar presente aí. Rodrigo, ele é chefe da primeira clínica cirúrgica da Santa Casa, também integrante aqui da bariátrica. E vamos ter a oportunidade também da Ana Paula Meirelles, que é nossa nutricionista há vários anos, há mais de 10 anos, né, Ana? Trabalhando especificamente com pacientes com obesidade. E o Dr. Flávio Capanema, especialista, pediatra, especialista em nutrologia infantil. Como eu disse antes, vai dar um pouquinho das dicas para as mães, né?
as mães que estão em relação a preocupadas com isso. Ok? Bom, em relação às campanhas. As campanhas, esse aqui foram as cestas que a gente recebeu hoje de uma campanha da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. A gente tem recebido doações, então é só entrar no link da bariátrica, você vai ver lá as maneiras que você possa então fazer as doações. Tá ok? A gente pode ser mais informal nas perguntas, se vocês quiserem mandar, mas a ideia primeiro seria perguntar para o Rodrigo. Como que está, Rodrigo? Você que é uma pessoa que tem acompanhado essa questão da pandemia, como que você tem visto os outros hospitais? Qual que é a situação dos outros hospitais aqui em Belo Horizonte ou nos hospitais de Minas Gerais? Gente, o René Roberto falaram que eu não posso falar muito não, mas tem umas considerações que são muito importantes, então eu anotei umas coisas aqui muito importantes para serem faladas, para vocês entenderem o porquê e os números que eu vou falar aqui a respeito dos hospitais. Eu vou me restringir aos hospitais que nós operamos. Então, início. O primeiro caso detectado no Brasil foi em 25 de fevereiro e a OMS declarou a pandemia em 11 de março. Esses números no Brasil e no mundo é óbvio que cresceram muito, como era esperado. E o poder público estabeleceu medidas de controle do Covid-19 seguindo critérios epidemiológicos, critérios técnicos, sanitários e legais. E entre essas medidas estava a recomendação da suspensão das cirurgias eletivas. Bom, um fato a ser analisado é o caráter dinâmico dessa epidemia, assim como as diferenças do comportamento regional. Cada região tem um comportamento de número e de evolução dessa doença diferente. Outra coisa muito importante a gente falar é que a epidemia ela não impede a evolução natural das outras doenças. As doenças clínicas e cirúrgicas não relacionadas ao Covid-19, elas vão evoluindo e vão se agravando de acordo com cada uma das doenças. E o atraso no tratamento dessas doenças não relacionadas ao Covid-19 vai também levar a um acúmulo dessas doenças que vão precisar ser tratadas no futuro. Aí vai haver um novo colapso do sistema de saúde. Agora, um colapso do sistema de saúde não relacionado ao Covid-19, mas as cirurgias que ficaram sem fazer agora, que terão que ser feitas no futuro. Bom, Belo Horizonte, cidades como Belo Horizonte, bem estruturadas, que têm um sistema de saúde bem estruturado, e com um número de doentes de Covid-19 não tão grande, estão na hora de retomar o tratamento das cirurgias eletivas. Hospitais bem estruturados, como são os hospitais onde nós operamos, são hospitais que têm um certificado internacional de qualidade e que tem um número que eu vou mostrar para vocês já sobre o número de pacientes com internados e que já tiveram alta. Bom, como esses pacientes, esses hospitais não têm um número muito grande, eles têm condições de receber, reiniciar as cirurgias eletivas. E como que esses hospitais fizeram? Eles estruturaram o fluxo de pacientes, que é o fluxo de pacientes com Covid-19 e os que não têm Covid-19 e que estão internando para um tratamento diferente desse, cirurgias eletivas, por exemplo. Eles têm fluxos diferentes e áreas físicas diferentes, então não existe o contato. Isso para criar segurança para aquelas cirurgias e outros tratamentos que a gente vai fazer nesses hospitais. Bom, e com isso nós retomamos as nossas cirurgias eletivas há 2 ou 3 semanas, né? 2 semanas? Duas semanas. 2 semanas, 2, 3. Então vamos agora aos números atualizados. Esses números, gente, são divulgados na página de cada um desses hospitais. Então os hospitais que a gente opera são aqui o Life Center, o Mater Dei, o Biocor, o Hospital Unimed,
E os dados são os seguintes. São dados atualizados, né? Números atualizados. Todos os dias são divulgados na página de cada um dos hospitais o número de pacientes internados. Então, aqui o primeiro que divulgou hoje foi o Mater Dei, 17 pacientes internados, 6 confirmados, 11 com suspeita. 2 já tiveram alta hospitalar e 2 estão internados em unidade de terapia intensiva. E só houve 2 óbitos nesse período todo de internação lá nesse hospital. Aqui, vamos lá no Life Center. Life Center divulgou hoje, então, 7 pacientes internados em isolamento, 26 pacientes com alta e teve apenas um óbito em todo o período dessa epidemia. Muito bem. Unimed. Unimed tem um consolidado aqui, que na verdade não é um hospital, são todos os hospitais da rede Unimed. Incluindo o Unimed Betim, né? Incluindo o Unimed Betim, né? Então, pacientes confirmados 60, casos suspeitos 11 mil, pacientes internados, internação nesse momento 29, 12 no CTI e 17 em unidade de internação, não no CTI. Óbitos confirmados foram 2 e 50 já receberam alta hospitalar. Todos esses hospitais, gente, eles têm um número muito semelhante. Então vamos ver aqui, o do Mater Dei que eu falei é de toda a rede Mater Dei, que são 3 hospitais. Life Center, já falei, não? Life Center. Então acho que a gente pode, Rodrigo, aí resumir em relação... a gente tem acompanhado, o Rodrigo é estudioso em relação à questão dos hospitais, então a gente tem uma segurança muito grande hoje para podermos trazer as pessoas ao hospital que desejam fazer a cirurgia. Então, assim, aproveitando, Rodrigo, e a gente sabe que as operadoras de saúde voltaram a fazer as perícias, já estão fazendo as perícias, já tem há mais de uma semana eles começaram a voltar a fazer as perícias, né, com a presença dos auditores. Eu vou perguntar para o Roberto, já que essas operações, Roberto, elas estão sendo autorizadas e a gente tem operado aí, qual que seria então, Roberto, os cuidados, né, que a gente está tendo com as operações que a gente tem feito aqui no bloco cirúrgico, tanto aqui no Life Center quanto lá no Mater Dei? Renê, primeiro boa noite para todos. Essa é uma pergunta que está sendo muito frequente no nosso consultório, né, no dia a dia. Sempre os pacientes vêm perguntando, está sendo seguro agora operar nesse momento? Como é que está a cirurgia nessa pandemia? E o que a gente fala é que no momento aqui em Minas Gerais, especialmente em Belo Horizonte, onde a gente está uma situação mais tranquila das cirurgias. Os hospitais, como o Dr. Rodrigo Nancran falou, não estão cheios, os hospitais privados. E os hospitais eles estão com uma rotina de internação, um fluxo separado dos pacientes que são suspeitos. O andar de internação são separados. O bloco cirúrgico é totalmente separado, a equipe toda separada. Então não tem esse risco assim para contaminação. A equipe toda qualificada, utilizando os EPIs necessários, assim como o paciente também entra com o EPI necessário para o bloco cirúrgico. De forma que a gente consegue prevenir ao máximo tanto a contaminação de nós, profissionais da área de saúde, quanto a contaminação do paciente. E hoje em dia também a internação com a cirurgia bariátrica ela é muito rápida. Normalmente o paciente fica internado 24 horas ou menos no hospital e ele já pode receber a alta hospitalar e ficar na sua quarentena em casa. Então o fluxo hospitalar está indo com toda a segurança. E é claro que sempre a gente marca cirurgias, mas a gente está avaliando a cada semana, a cada 2 semanas a gente avalia qual que é o cenário aqui de Belo Horizonte e de cada serviço, de cada hospital. Caso um hospital esteja enchendo, ocupando todos os leitos, nós vamos desmarcar as cirurgias. Mas a princípio as cirurgias estão ocorrendo de forma segura e os pacientes estão evoluindo muito bem, graças a Deus. E vou falar um pouquinho com o Roberto, aproveitar esse gancho da questão da segurança, né?
a gente tem uma preocupação muito grande, não só a questão das operações, né, do uso do EPIs, mas alguns cuidados que nós temos tomado aqui na clínica no atendimento dos nossos pacientes, né, Roberto? Sim. Então fala um pouquinho assim, quais são esses cuidados que a gente tem tido com os pacientes que têm marcado as consultas? Sim, nós retornamos o atendimento aqui na clínica, o Renê já mostrou o tamanho da clínica, isso eu acho que é muito importante, porque o objetivo não é o distanciamento social, então aqui vocês vão ter uma área grande para poder ficarem afastados uns dos outros sem nenhum problema, sempre utilizando, os pacientes utilizando máscaras, temos álcool espalhados por toda a clínica, nós profissionais utilizando máscaras durante as consultas, evitar sempre que possível trazer acompanhantes para não tentar encher, mas está ficando bem tranquilo a clínica, o atendimento, o fluxo, nós não estamos marcando muitos pacientes seguidos, então tem um espaço, está acontecendo com um fluxo bem tranquilo os atendimentos aqui, com toda a segurança que o paciente precisa. O importante é, como o Rodrigo falou no começo, eu acho que a gente não pode parar, né? A gente não pode parar porque tem doenças, assim como a obesidade, que é uma doença crônica importante, que não pode ficar parada esperando passar toda a pandemia, porque os pacientes estão se agravando. Os quadros dos pacientes eles estão voltando agora mais obesos. Sim, a gente não pode deixar de falar que a própria obesidade hoje ela é um fator de risco, né? Dentro daqueles grupos de pacientes de risco, a obesidade tanto que vários trabalhos que saíram no Reino Unido, na Inglaterra, mostrando que grande parte dos pacientes que vieram a ter complicações graves com a infecção do vírus foram exatamente o grupo de pacientes obesos. Eu vou ler um pouquinho das perguntas que vem chegando, o pessoal tem mandado as perguntas. Uma das perguntas que foram enviadas previamente foi a Rayane. A Rayane é uma paciente aqui da clínica, ela foi operada em 2016 pela equipe aqui da bariátrica e aproveito, Rayane, para parabenizar você, eu sei que você é enfermeira, hoje é o dia do enfermeiro, né? Então, o dia da enfermagem, então parabéns a você e a todos os profissionais da saúde que têm apoiado e trabalhado arduamente com relação à pandemia. E ela me perguntou exatamente dentro desse tema de riscos. Ela já fez a cirurgia, hoje ela se encontra-se com o seu peso normal e ela me perguntou se ela faz parte do grupo de risco, que a Rayane é uma enfermeira que trabalha na linha de frente pelo SUS. Ela trabalha na linha de frente do SUS. Então a minha resposta, Rayane, é que você hoje não faz mais parte do grupo de risco. Felizmente você fez a cirurgia, hoje você se encontra bem nutrida, com os seus parâmetros antropométricos normais, então você já não é mais o grupo de risco. Tá? Na verdade, Renê, até aproveitando esse gancho, o paciente, quando ele opera de gastroplastia, no primeiro mês, ele já tem uma perda de 10% em média do peso inicial. Só essa perda de 10% do peso, então um paciente aproximadamente 100 quilos, quando ele emagrece em torno de 10 quilos, ele já tem uma melhora da fisiologia respiratória, já diminui ou para de tomar os medicamentos para o diabetes, tomar os medicamentos antihipertensivos, então ele já cai drasticamente o risco dele, né, do grupo de risco desses pacientes. E as suas próprias comorbidades, né? Nós sabemos que pacientes diabéticos, hipertensos, rapidamente eles melhoram. Uma pergunta que veio muito nesses dias agora, ontem, a gente viu 3 perguntas, em relação a por que os pacientes que já operaram estão sentindo muito frio, né? Isso é uma pergunta comum, a gente sabe muito bem, os pacientes que já fizeram a bariátrica sentem mais frio. Por quê? Porque exatamente eles tinham uma sensação térmica, né, acumulada nas suas células de memória, e ao perderem 30, 40 quilos, então eles perdem essa camada protetora, que é a camada gordurosa, então tem essa sensação térmica de mais frio. Sim, isso é uma verdade que os pacientes têm. Hoje também a gente tem, que está nos acompanhando também, a Renata
Conseguimos fazer um acesso com a Renata, Lucas? Então a gente vai chamar daqui a pouquinho a Renata. A Renata é uma psicóloga, uma das psicólogas aqui. A Ludmila e a Renata são as psicólogas que acompanham os nossos pacientes e ela está acompanhando também. Nós vamos perguntar para ela em relação a essa preocupação que a Rayane nos colocou aqui em uma das perguntas e também uma preocupação de todos nós, né, em relação a essa pandemia. A Renata já está no acesso aí, está quase 2 minutos? Então daqui a pouquinho a gente entra com a Renata. Uma pergunta aqui, Rodrigo, que surgiu, alguns pacientes confundem um pouco o que é cirurgia bariátrica e o que é cirurgia metabólica. O que você pode falar em 2 minutos aí, a diferença entre uma e outra? Cirurgia bariátrica e cirurgia metabólica, elas se diferenciam pelo seu objetivo. Cirurgia bariátrica é para aquele paciente que precisa emagrecer, tem um peso excessivo e precisa emagrecer. Cirurgia metabólica é quando ele apresenta alguma doença metabólica, uma síndrome metabólica, que é um conjunto de doenças metabólicas, e as principais são a hipertensão arterial, a diabetes, a dislipidemia, que são colesterol e triglicéridos altos. Então, quando a gente faz uma cirurgia com o objetivo de melhorar estas comorbidades, ela é uma cirurgia metabólica. Frequentemente, os pacientes têm as duas coisas associadas, a obesidade e uma síndrome metabólica ou uma doença metabólica isolada. Então, a cirurgia ela tem o objetivo duplo. A pessoa precisa emagrecer e a pessoa precisa melhorar essa comorbidade. Não quer dizer, gente, que a maior parte dos pacientes, principalmente quando são abordados na fase inicial da doença metabólica, a maioria fica um período muito longo, se não a vida toda, curado dessa doença, ou com remissão dessa doença. Quando o tratamento é mais tardio, feito já depois de muitos anos de diabetes ou muitos anos de hipertensão, pode ser que não tenha uma remissão completa. Mas a remissão parcial, ela já traz um grande benefício. Muitos pacientes, às vezes, não têm uma remissão total de diabetes, mas deixam de usar insulina, deixam de tomar hipoglicemia antioral e conseguem um bom controle do diabetes só com a dieta que ele vai seguir mesmo tradicionalmente após uma cirurgia dessa. Então, resumindo, a diferença é o objetivo da cirurgia, se é emagrecer, se é melhorar uma doença metabólica ou se são as duas coisas juntas. E a cirurgia metabólica, né, porque a bariátrica nós temos os critérios, que é acima de 35 de índice de massa corpórea. E a cirurgia metabólica ela já é autorizada, não pelos convênios, mas acima de um IMC de 30. Então, acima de 30 de índice de massa corpórea, o paciente já pode ser um candidato à cirurgia metabólica pelo Conselho Federal de Medicina. Isso. O Conselho Federal de Medicina estabeleceu em 2017 os critérios para o tratamento desses pacientes, que são os obesos de grau 1. Então, quer dizer, o IMC entre 30 e 34,9, com diabetes instalado há menos de 10 anos, com falha no tratamento clínico, quer dizer, um controle ruim do tratamento clínico do diabetes. A idade entre 30 e 70 anos de idade. E parece que eu cobri todos. Então, tendo esses critérios, basicamente são esses. Então, tendo esses critérios, então a cirurgia metabólica no paciente obeso grau 1, ela já é autorizada e regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina. Entretanto, a ANS ainda não reconhece esse tratamento, portanto, a maior parte dos convênios ainda não cobre o tratamento do obeso grau 1, ainda que tenha os critérios todos que foram definidos pelo Conselho Federal de Medicina. Eu queria dizer a vocês, porque eu gostaria muito que toda a equipe estivesse aqui, mas dizer a vocês, se quiserem mandar as perguntas, o Dr. Arthur Leonel está nos acompanhando,
o Dr. Éder Garcia Menezes também está, a doutora Paula Haas também estão acompanhando essa live e infelizmente nós não temos um espaço físico para que todos estivessem aqui, tá certo? Então vocês já podem mandar as perguntas também. A gente poderia talvez conversar com a nossa nutricionista, Lucas, né? Então, Ana, a gente podia, então gostaria de chamar a Ana Paula Meireles e a Renata. Daqui a pouquinho a gente faz um link com ela e vamos aproveitar. Ana, alguém falou aí queda de cabelo, né? Alguém acabou de perguntar aí em reação, pode vir, Flávio, em reação de queda de cabelo, Ana, e a gente pode até falar um pouquinho sobre isso, não sei, não passou muito rápido ali, mas é um tabu ou uma verdade a questão da queda de cabelo? A queda de cabelo, ela acontece, né, depois da cirurgia bariátrica em função da perda de minerais mesmo, de alguns nutrientes, né? Então isso é comum. A gente observa que a partir do 3º mês, mais ou menos, de pós-operatório, isso começa a acontecer. E então a gente segue um protocolo, né? Mais ou menos a partir do 3º mês, a gente já entra com alguns polivitamínicos bem específicos para cabelo, unha, pele, né? Dessa parte que a gente sabe que já vai começar a sentir aí algumas alterações em função dessa desmineralização mesmo que acontece. Mas depois isso, né, essa queda ela acaba e fica normal depois. Ótimo. Ana, é natural que todos nós, né, estamos aí confinados em casa, né, e isso acaba trazendo a todos nós um grau de ansiedade, né, e acaba que tem uma compulsão alimentar, né, ou seja, para quem que está nos assistindo, quais seriam as dicas para a gente tentar diminuir um pouco essa compulsão alimentar, né? Principalmente para quem já fez a cirurgia, né? Fica parado, sem poder ir para a academia, né? As academias de ginástica estão fechadas e acaba que cria-se uma ansiedade. O que a gente pode fazer para minimizar um pouco isso? Então, eu comentei com você, né, que alguns pacientes têm procurado, né, pedindo ajuda via WhatsApp, direct, justamente por isso, porque eles têm percebido reganho de peso, né, e até mesmo o aumento da ansiedade mesmo, estabilização da perda de peso, em função dessa compulsão alimentar que vem acontecendo, né, e primeiro que assim, quando a gente fala de controle, né, alimentar, de controlar a alimentação, de ter uma alimentação saudável, a gente precisa pensar em planejamento, né? Então, planejar uma rotina. Nós estamos aí praticamente confinados, né? Então a gente precisa criar uma rotina dentro dessa nova rotina que estamos vivendo. Planejar, então, horários de refeição, né? Que é uma coisa que eu falo muito com os nossos pacientes. Planejar um cardápio semanal, até para ter ali uma organização do que vai numa lista de compras, para reduzir a ida ao supermercado também, né? E a partir desse planejamento, né, incluir aí no cardápio alguns alimentos que vão minimizar essa ansiedade. Não? Poderia ser os alimentos ricos no complexo da vitamina B, magnésio, né? E ricos em triptofano, que seria aí os alimentos mais naturais possíveis. Cacau, banana, quinoa, vegetais folhosos verdes escuros, né? Então, assim, os grãos. Então, assim, é importante a gente dar valor agora e mais importância aos alimentos que sejam mais naturais possíveis. Reduzir a quantidade de alimentos industrializados, processados, ricos em gorduras saturadas, né? Em gorduras a gente sabe que não são benéficas. Diminuir, então, contudo, esses alimentos mais industrializados, ricos em açúcar, né? Reduzir a quantidade de café para quem faz uso de muito café, né? Ou usar um café descafeinado também. Então, Ana, aproveitando esse gancho, né, que é o assunto atual, da questão
pandemia e da questão da imunidade, que todo mundo preocupa, né? Principalmente nós tocamos aqui no assunto, eu e o Roberto, do risco, né, dos obesos, que são grupos de risco por causa da questão imunológica. Existe alguma dica que você possa nos dar em relação a alguns alimentos que poderiam melhorar a imunidade das pessoas? É conhecido as ações do IAME. Bom, você é especialista, o que você pode falar dessa questão dos alimentos e para melhorar a imunidade das pessoas? Então, quando a gente fala em imunidade, acho que todo mundo pensa primeiro em vitamina C, né? Uhum. Então, a vitamina C, os alimentos mais ricos, né? Vitamina C, algumas frutas, laranja, limão, né? Morango, caju, acerola. A gente tem aí hoje o açaí, que a gente sabe que é muito rico em vitamina C também. Tem algumas recomendações do Instituto de Medicina Funcional, que são aqueles alimentos que, além de conterem já alguns nutrientes, eles ainda têm uma ação extra, né, no sentido de melhorar a imunidade. Então, algumas das recomendações desse instituto falam realmente da gente estar priorizando, né, os alimentos mais ricos em fibras, então frutas, aproveitar a fruta ao máximo, consumindo com casca mesmo, aquelas frutas que podem ser consumidas com cascas, vegetais, né? A gente tem muito aí agora que a gente está usando muito nos shots para imunidade, o própolis, que pode ser encontrado tanto no extrato quanto em cápsula, né? O própolis verde principalmente, alho, curcumina, algumas ervas, o açafrão está sendo muito utilizado, o cacau também, o chocolate 70%, né, com um percentual de cacau mais alto também. Então são alimentos, as oleaginosas, que são as castanhas, então assim, são alimentos que estão no nosso dia a dia, né, que eu acho que todo mundo pode ter acesso. Ótimo. É que você vê que realmente é interessante nessa questão suplemento, eu vou falar do da suplementação. Ô Flávio, você assim, né, nós já estamos há alguns anos trabalhando juntos e você é uma peça muito importante aqui dentro do Instituto, né, da Bariátrica. Obrigado. Porque a gente acredita que não adianta a gente ficar combatendo a obesidade com cirurgia se nós sabemos que grande parte dos obesos, eles vêm desde a infância, né? E por isso, na época que a gente conversou, a gente tinha um interesse muito grande que você somasse a nossa equipe para exatamente aconselhar essas mães, né, que nos procuram. Quantas mães hoje que fazem a cirurgia e vêm fazendo acompanhamento aqui na bariátrica, nas consultas de pós, trazem os seus filhos e a gente nota que o filho obeso, isso foi uma questão sempre muito comum, né? Então, para essas mães que ficam preocupadas, né, os filhos em casa, assistindo aulas virtuais, não podendo sair para parques, os parques estão fechados, que dica que você daria para esse grupo de pacientes para que não piorem mais a sua obesidade ou que não se tornem obesos? Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje nessa live. De fato, Renê, eu agradeço a oportunidade, né, de poder estar falando para esse grupo de crianças com sobrepeso e obesidade. Como eu comecei a dizer aqui, de fato a obesidade tem um caráter familiar na maioria das vezes, né? Então é muito importante que a prevenção se instale já no período de infância. Isso é uma coisa que a gente tem debatido cada vez mais, né? A obesidade, ela cresce no mundo inteiro e ela não cresce só no público adulto, ela cresce também no público pediátrico, né? Então, eu estou aqui na qualidade de nutrólogo infantil tentando exatamente fazer esse trabalho preventivo para que a gente consiga minimizar essas consequências da obesidade já na fase adulta, né? Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: esse tempo nosso de confinamento, né, as crianças estão sofrendo muito. A gente está vendo que elas estão presas, né, com a rotina completamente alteradas em relação ao seu dia a dia, né? Aulas virtuais, pouco contato com o exterior, né? Pouca atividade física.
e a gente percebe alguns momentos aí de grande risco nutricional para essas crianças, né? Então eu queria dizer o seguinte, não existe uma forma da gente trabalhar a criança do ponto de vista nutricional sem considerar aquele equilíbrio tão falado entre corpo e mente, né? A gente tem que pensar que essas crianças precisam ter esse equilíbrio entre corpo e mente. Então essa é a primeira dica que eu queria dar para que a gente pensasse na melhor forma de trabalhar isso em casa, né? Sou pai também, estou sofrendo com essas situações, né? Então, por exemplo, as crianças estão ficando excessivamente, recebendo uma carga excessiva de trabalhos escolares, né? E não está sobrando tempo para as crianças serem crianças, né? Elas não estão se divertindo, elas não estão brincando, né? E uma consequência natural disso daí é que a gente começa a perceber distúrbios de natureza psicossomáticas, né? Então as crianças estão tendo mais tendência à depressão, à compulsão alimentar e em alguns casos mais graves até mesmo anorexia e bulimia nervosa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas crianças. A Ana Paula chamou a atenção, né, a respeito do horário, né, que a gente uma coisa importantíssima é manter a rotina da casa, tentar buscar esse equilíbrio da rotina da casa, né? Então horário para acordar, horário para dormir, horário para fazer as refeições, horário para estudar e horário para brincar, né? As brincadeiras, como fazer com essas brincadeiras? Quer dizer, eu estou falando em brincadeira, eu estou falando em atividade física, eu estou falando em gasto energético, né? Então como que a gente vai fazer com essas brincadeiras, né? A gente tem coisas, preferencialmente as atividades aeróbicas, né, que vão consumir mais energia. A gente tem brincadeiras em casa, a gente pode pular uma corda, né? A corda não precisa de muito espaço, dá para a gente consumir um grau calórico bom, né? A gente tem a possibilidade de brincar com pet, né? Os seus cachorrinhos, seus animais de estimação, fazer uma caminhada. Se você mora num prédio que permita você ir para o playground, vá para o playground, né? Vai brincar com essa criança. Permitir ela a exposição ao sol é outro aspecto muito importante, né? A gente tem visto estudos mostrando que crianças e adultos com níveis adequados de vitamina D, elas têm menor propensão a desenvolver a forma grave da Covid, né? Parece que a vitamina D exerce um efeito protetor para esses pacientes, né? Então manter o nível adequado de vitamina D é outro foco que a gente deve ter em mente, lembrando que o paciente obeso ele tem uma deficiência de vitamina D com maior facilidade, porque a célula da gordura, né, o adipócito, ele sequestra essa vitamina D circulante do organismo. Então, acho que é muito importante também a gente lembrar dessa exposição ao sol, né, diariamente. Outra coisa, né, evitar excesso alimentar de alimentos de alto conteúdo energético, né? Sobretudo as guloseimas, né? Dá preferência para as carnes brancas, dá preferência para leite desnatado, algumas medidas que a gente pode introduzir no dia a dia e que diminuem a oferta calórica para essas crianças. Jejum prolongado é outra coisa que eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção, né? As refeições devem ser feitas aproximadamente 3 em 3 horas, pequenas refeições, né? Lembrar de dar preferência por frutas, iogurtes, cereais, né? Alimentos saudáveis e de baixo índice glicêmico, né? Bom, e por fim, acho que as medidas complementares, né? Assim, incentivo ao aleitamento materno, né? O aleitamento materno a gente sabe que é um programador metabólico da célula excelente, né? Fator protetor contra a obesidade e a síndrome metabólica, dislipidemia, né? Então o aleitamento materno a gente deve sempre falar nessa importância que ele exerce para essa criança. Lembrar de manter o calendário vacinal em dia, né? A gente pede para que as crianças sejam levadas aos postos de saúde e façam o controle adequado das vacinas. E aqui acho que cabe um alerta, né, que
essa semana já entrou no calendário oficial a vacinação para gripe em crianças, né? Então, menores de 5 anos, os postos de saúde já estão recebendo essas crianças para fazer a vacina da influenza, da gripe, né? E nesse tempo de Covid, gente, é muito importante fazer, porque você vai ter como se proteger de um outro vírus. Exato. Né, que também causa o problema uma gripe, que é um problema respiratório que às vezes se assemelha muito à Covid, né? Então, vamos proteger as crianças, vamos fazer a vacinação. E por último, fica o meu recado aqui, dar um espaço de fala para essa criança, né? Assim, vamos deixar essa criança falar, vamos deixar essa criança demonstrar suas ansiedades, seus sofrimentos em virtude dessa nova realidade que está ocorrendo na vida delas, né? Deixar essas crianças falarem, expor seus sentimentos, suas angústias, suas dificuldades. Muitas vezes ela vai descontar isso na comida, no alimento. Então, a gente tentar fazer essa prevenção, né? Eu acho que vamos dizer assim, o melhor recado que pode ficar aqui é lembrar da gente enxergar essa criança como um todo, né? Cuidar da saúde física e mental dessas crianças. Tá ótimo. O Flávio, a gente, infelizmente, a gente tem visto muitas perguntas aqui, e você tocou a questão da gestação, né? Alguém perguntou em relação à gravidez, qual que é o período ideal. A gente sabe que hoje a recomendação para quem já fez a bariátrica, o ideal é a partir de 18 meses, então programar essa gravidez, e fundamental o acompanhamento nutricional, né? Então, dependendo do tipo da operação, algumas operações bariátricas, elas são desabsortivas, e nós sabemos que é importantíssimo, então, o acompanhamento de uma nutricionista bariátrica nessas gravidezes. E chamar a atenção também, Renê, que a gestante deve fazer a consulta com o pediatra já no pré-natal, né? Para que a gente possa orientar também essa alimentação da gestante focada na saúde infantil. Lembrando que a criança, ela está ali na barriguinha da mãe, então ela já está sendo formada, né? Assim, a vida começa já dentro, né, do útero. Do útero, exatamente. Vamos então, a Renata conseguiu falar? Renata, um tempo bem curtinho, né, porque nós não podemos ultrapassar. O que a gente vai fazer? A gente vai fechar com a Renata, e aí a gente vai fechar a live, abrir uma nova live para ter 15 minutinhos para responder as perguntas ao vivo do pessoal. Pode ser. A gente abre com a Renata. Renata, você está me ouvindo? Então, sim, boa noite. Bom, nós temos muitas perguntas que têm chegado, tá, Renata? E daqui a pouquinho o Rodrigo e o Roberto vão retornar na live. E, Roberto, vai preparando aí, porque chegou a pergunta que quais são os riscos de fazer a bariátrica nessa época? Tá? Eu sei que vocês devem estar ansiosos para a gente passar essas informações para você. Então, daqui a pouquinho a gente fala, então, quais os riscos de fazer a bariátrica nessa época de pandemia. Mas, Renata, a Rayane, que é uma paciente nossa, mostrou uma preocupação, porque ela está nessa zona de frente, lá no SUS, a enfermeira do sistema de atendimento, e essa preocupação, como eu disse, é uma preocupação de todos nós, né? Então, assim, para quem está nos assistindo, qual que é a mensagem que você deixa para a gente tentar controlar um pouco a ansiedade, né? Então, o que você poderia dar de dica para essas pessoas que estão nos acompanhando? Vamos lá, né? Boa noite a todos. E fico feliz de poder participar, né, desse momento. Acho importante a gente falar sobre esse assunto, porque além, né, da gente estar tratando de obesidade, que deve incluir um grupo de risco, a gente está falando de situações que a gente vive que podem agravar a obesidade, né? E esse sentimento de ansiedade, eu acho que está fazendo parte da vida de todos
né? Essa incerteza, essa insegurança que nós todos estamos vivendo. Então, eu acho que nesse momento, na verdade, o que nós vamos fazer para minimizar esse sentimento é criar estratégias para lidar com questões assim, de isolamento, de questões de trabalho, essas novidades todas, de crianças em casa, como é que a gente, com uma rotina totalmente diferente do que a gente tinha antes, né? E uma coisa que vocês falaram, que eu quero reforçar, o estabelecimento de rotina, né, em casa. E isso nos organiza no tempo, isso nos organiza no espaço, organiza mentalmente, né? Então, você sabe que vai ter para cada coisa. A rotina que a gente está lá fora, a gente precisa minimamente fazer a nossa rotina de agora. Então, ter horário de para o café, para o almoço, para o momento em família, né? Recordar o dia. Está dando para ver bem? Sim, estou ouvindo bem. Recortar o nosso dia melhor, né? Rotina em que momento fazer. Porque Renato, você consegue subir o áudio um pouquinho? O pessoal não está entendendo muito bem a transmissão. Renata, desliga o Wi-Fi do telefone e fica só no 3G. Tá, já. Porque as pessoas não estão conseguindo, estou vendo as mensagens aqui, não está dando para ouvir muito bem. A ligação tá cortando. Eu acho que a gente pode deixar a Renata, Lucas, para talvez outra oportunidade, né? Nós estamos com essa questão do áudio ruim, e uma pena que a Renata tem uma experiência muito grande, há muitos anos trabalha dando apoio psicológico às pessoas que desejam. E a gente podia chamar Roberto e Rodrigo, né? O que você acha, Lucas? Isso. Né? Nós temos o quê? Mais uns 10 minutos de live? Isso. Então nós temos mais uns 10 minutos, gente. Mande as suas perguntas. Agora é o momento de responder? De responder. Eu acho que a gente pode... É uma pergunta que eu tenho certeza que muitos fizeram aqui. Lucas. Liga o microfone, Lucas. Isso. Em relação... quais são os riscos hoje de fazer a bariátrica, né? Então, você quer falar um pouquinho, Roberto? Eu entendo até de outra forma isso. Muita gente pergunta mesmo, né? A gente começou a live falando um pouquinho disso, de quais os riscos, os cuidados que nós estamos tendo durante a cirurgia, na internação e tudo mais, os cuidados que a gente tem com esses pacientes. Eu entendo o seguinte, o paciente obeso mórbido, ele está sob risco, ele é um paciente de grupo de risco, né, como já foi falado aqui. Quando a gente pensa que a gente vai operar um paciente, com todos os cuidados que a gente vai ter, né, de equipamentos de proteção individual, analisando os hospitais de qualidade e tudo mais, quando a gente analisa que esse paciente ele vai perder o peso rápido e melhorar o estado inflamatório que ele se encontra, melhorar rapidamente as comorbidades, então eu penso de outra forma. Quais são os riscos do paciente operar nessa fase? Na verdade, ele está deixando de ser do grupo de risco mais rápido. Porque se ele evita de operar agora, ele vai continuar o mesmo modo. E a transmissão do Covid, do coronavírus, a gente sabe que ela não vai parar, ela vai continuar. Até dezembro, janeiro está acontecendo essa transmissão. Então a gente ficar aguardando esse período, o paciente obeso preso em casa, confinado, aumentando o peso, aumentando as comorbidades, ele está aumentando os riscos dele. E com a cirurgia, o que eu entendo é que, na verdade, a gente está rapidamente tirando ele do grupo de risco. Então, por esse lado que eu acho que é importante a gente avaliar. É muito importante, Roberto, porque essa questão dessas mudanças de hábito de todos nós,
eu acredito, e a gente tem visto, todos vocês têm visto, que é um processo que vai ainda algumas semanas ou meses até as coisas se retomarem. Sim. Eu acredito que as coisas a partir dessa pandemia nunca vão ser normal, né? Assim, as pessoas, deixa eu, quando voltar ao normal, eu retorno ao meu processo. A minha impressão é que nunca vai ser mais normal, né? Nós vamos ter que nos modificarmos, a maneira até de pensar no nosso dia a dia. E isso é muito claro, a questão da obesidade, aumenta a ansiedade, doenças associadas. Então, esse paciente é um paciente de risco e a gente tem que ter todo o cuidado com ele. Tá? Tem uma pergunta que foi feita a respeito de se pode comer bagaço, se pode comer pipoca, né? Então, assim, a ideia de quem faz a bariátrica é que, a partir de algumas semanas ou meses, ele volte a ter uma vida social, né, muito próxima às pessoas que não fizeram a cirurgia, né? Eu sempre digo que o paciente não é normal a pessoa operar e ficar fazendo vômito, alguma coisa está errada, né? A cirurgia bariátrica, ela foi feita para dar qualidade de vida para as pessoas e não piorar a qualidade de vida como vômitos e assim, odor, né? Como isso não está correto. E certamente alguns alimentos eles são privados nos primeiros meses, nas primeiras semanas. Então o bagaço é uma dessas coisas, bagaço, pipoca, tudo que possa dificultar deve ser evitado então nas primeiras semanas. Uma pergunta que é muito comum, que a gente está sempre acostumado, é a respeito do dumping, as hipoglicemias, né? A Ana Paula pode nos falar também, mas o que a gente deixa é o seguinte: o dumping é um processo de mal-estar pós-alimentar, geralmente associado com a ingestão rápida e excessiva de carboidrato, onde o paciente apresenta um quadro de certo escurecimento visual, né, a sensação de desmaio, uma sensação de um suor, né, um suor frio. Alguns deles desenvolvem um quadro de taquicardia, então a sensação de palpitação, e também pode vir acompanhado com um quadro de desconforto intestinal ou vontade de evacuar. Então isso é dado pelo aumento da ingestão rápida de carboidrato. Então isso é um erro alimentar, isso deve ser corrigido, e não deve o paciente ter dumpings intermitentes sem procurar um acompanhamento de uma nutricionista. Normalmente isso com açúcar e doce, né? É o que os pacientes mais queixam. Não é isso? Bom, gente, isso aqui é um assunto muito interessante para a gente falar. A gente tem a ideia de trazer mais profissionais, né? São vários profissionais que tem aqui na equipe que gostariam de estar presentes. Certamente nós vamos fazer uma outra live e gostaria, de coração, toda a equipe da bariátrica aqui de Belo Horizonte, de agradecer a presença, de você estar nos acompanhando e deixar o recado que estamos à sua disposição, né, Roberto? Nós temos um minuto, né? Um minuto. Um minuto. Eu queria agradecer a todo mundo pela presença aí. Vocês têm acesso a nós cirurgiões, a toda a equipe para esclarecer as dúvidas. A gente viu ali nas perguntas, foram várias perguntas e depois nós vamos respondendo. Vocês podem mandar diretamente para a gente. E, gente, é concentrar, manter o foco. Tão confinado, vamos manter o foco mais ainda agora na dieta e na atividade física, que não pode parar. Mesmo em casa, vamos fazer atividade física pela internet, tem um monte de programas aí para fazer, e focar mais do que nunca na dieta, para não voltar a ter um ganho de peso. Tá? Um abraço a todo mundo aí. Gente, podem voltar, nós já reabrimos o consultório, vocês podem vir com toda a segurança, estamos aqui para atender vocês com toda a segurança e com todo carinho. Ok? Então é isso. Mais alguma coisa, Lucas? Não, é isso. É isso, né, gente? Então, boa noite para vocês e fiquem com Deus e deixamos vocês aqui bem à vontade para mandar as perguntas, que certamente nós faremos a todas as respostas, esclarecer suas dúvidas. Ok? Boa noite. Boa noite.